caráter de introdução, irmãos, eu quero trazer alguns detalhes, né? E depois aprofundar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que com a entrada do pecado em nossa história, isso lá em Gênesis 3, com os nossos primeiros pais, nós já tratamos disso várias vezes, nós vimos que o medo é justamente uma das consequências do pecado. Se você observar lá, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, você vai encontrar a consequência da queda do homem, do pecado. E você vai ver aí, desde o verso 7, né? Vai dizer assim, Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a primeira coisa que eles sentem é essa vergonha, né? E aí eles tentam resolver a autojustificação. Ó, nós comemos, mas nós já fizemos uma roupinha para cobrir aqui a nossa vergonha, né? O ser humano ainda hoje, como consequência do pecado, toda vez que erra, toda vez que peca, ele tenta se autojustificar. E nesse autojustificar, você vai ver que, inclusive, como Adão fez, vai jogar a culpa em Eva, né? Eva vai jogar a culpa em Satanás, né? E em última análise, é como se os dois tivessem, a culpa é o Senhor que criou todo esse negócio aí e que permitiu essa situação. Então, não muda. Essa é a nossa realidade. Pode ser a civilização pós-moderna, né? Cibernética, meta, não sei das quantas, qualquer nome que a filosofia inventar aí para a nossa realidade contemporânea, as mesmas consequências dos pecados lá em Adão e Eva vão continuar sendo sobre nós. Então eles estavam nus, cozeram para si e tal. Aí o verso 8 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Como se fosse possível se esconder de um Deus onipresente, onisciente, onipotente, né? Mas a gente tenta. Até hoje, como consequência do pecado, as pessoas fogem de Deus, se escondem de Deus, né? A primeira coisa que acontece quando a pessoa começa a viver uma prática de pecado, seja de ação ou de omissão, a primeira coisa que ela faz é a parte de vir na igreja. Pode escrever. Ou é pecado de ação ou pecado de omissão. Mas tem pecado nessa história. A primeira coisa, fulano sumiu da igreja. Fulano já faz um tempinho que não sei o quê. Pode saber, sem medo de errar, irmãos. Sem medo de errar. A não ser que ficou preso, né? Ou que foi doente, em coma. Está doente, em coma, ninguém ficou sabendo. Sofreu um acidente, ficou em coma, ninguém ficou sabendo. Mas se não é nada disso, sumiu, se escondeu por entre as árvores do jardim, pode saber, tem pecado. Pode escrever isso aí com letras garrafais, que é sem medo de errar. Aí você vai ver, por que você não está indo na igreja? Ou é insubmissão, rebeldia, ou um pecado que ele fez, está com vergonha. Sempre isso. Vergonha, medo ou culpa. Não tem como fugir. E é por isso que o tratamento da alma passa pela questão de confrontar pecados. Tá? O que mais? Então eles se esconderam aí. E aí o verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, ou seja, fiquei com vergonha. Tive o quê? Tive medo e me escondi. Então veja, o medo está aqui como uma dos sentimentos, consequências de uma reação natural da prática de confronto a Deus. De pecado contra Deus. Então, nós vamos tratar mais à frente, mas quando você pensa em medo, estou falando do medo aqui pecaminoso, né? Que te conduz, que te paralisa. Na verdade, é uma rebeldia contra o próprio Deus. Vamos pegar aqui uma analogia logo de cara aqui, né?
eu sou o segundo neto do lado do meu pai. Tinha um neto mais velho, Vaguinho, meu primo Vaguinho, acho que 3 anos mais velho do que eu. E quando criança, eu não tinha irmão ainda, fui filho único de 10 anos. Então, enquanto criança, o Vaguinho era o meu esteio. Meu primo mais velho, se eu tiver qualquer problema aqui, eu tenho um primo mais velho. Não tenho um irmão mais velho, mas eu tenho um primo mais velho. E aquilo era uma segurança para mim. Ia para brincar na rua, não sei quem, envolvia lá com briga com a molecada lá. E quem que eu estava botando minha fé? No Vaguinho. Primo mais velho. Até um belo dia, que nós fizemos um Juda, no dia de maiar o Juda, né? Vem de uma família católica. Então, nós fizemos um belo de um Juda lá e saímos pelas ruas lá do bairro. Mata o Juda, batendo lata, tal. Aí veio uma turma de outro bairro, com um Juda mequetrefe, com cabeça de mamão, olhou para o nosso Juda e viu que o nosso Juda estava bonito, né? Porque nós tivemos a ajuda dos adultos, um Juda bonitão. Resolveram roubar o nosso Juda. Olha a história. E eu estou confiando em quem? Vaguinho, meu primo mais velho. O que vai acontecer? Veio os caras tomar o bendito Juda e começou uma briga histórica na Avenida 5 com a 30. Meu Deus do céu. Aquela esquina ali da 5 com a 30 em Barretos, histórica. Um quarteirão para baixo da cadeia. Você imagina o lugar. Aí nós estamos lá começando a brigar. Quem foi o primeiro a fugir? O Vaguinho. Apanhei mais que o Juda. Mas recuperei o cinto do Juda. O cinto do Juda ficou comigo. Foi o meu troféu. Mas eu olhei para ele depois e falei assim, miserável você. Você fugiu, você foi o primeiro a correr, cara. E minha mãe só deixou eu ir porque você estava junto. Você me abandonou. Foi um covarde, miserável do Vaguinho. A partir dali, o que aconteceu comigo? Eu não tinha mais o esteio. Não tem mais primo mais velho, porque sei que o bicho é um covarde, é o primeiro a fugir. Tinha medo de tudo e de todos. Porque me fugiu a figura do protetor. Aí, meu amigo, fiquei mansinho, porque não tinha mais ninguém para me defender. É isso que acontece, a brincadeira que eu quero fazer contigo, quando você não tem em Deus, e esse Deus, você pode ter certeza que ele não vai fugir, esse Deus não te deixa apanhando sozinho, né? Ele promete isso, eu nunca te abandonarei, nunca deixarei. Mas quando eu perco essa ideia de que Deus, soberano, onipotente, todo poder, não é a minha fonte de proteção, aí eu tenho medo. Mas se eu tenho um esteio em Deus, de saber que Ele é quem de fato Ele é, e que é Ele quem faz o que de fato Ele promete fazer, é aquilo que a Bíblia... Não temerei mal nenhum. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Nada me faz. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Ele vai estar me consolando, um bordão de conforto. Ele me prepara uma mesa na presença dos inimigos. Salmo 46, Ele é o meu refúgio e fortaleza. A quem temerei? Então, quando eu entro num estado de medo, de pânico, de fobia, é porque eu perdi esse esteio. É porque eu não tenho em Deus mais a fonte da verdadeira proteção que Ele de fato promete e é. Porque se eu tenho na minha cosmovisão, no meu coração, que Deus é quem de fato Ele diz ser,
a fonte da minha proteção, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, que Ele não vai fazer como o Vaguinho, mas muito pelo contrário, como diz o Salmo 121, né? Ele é a minha sombra, Ele não pisca, Ele é o meu guarda. Quando eu tenho essa verdade, irmãos, pode passar a situação que for, pode vir o contexto que for, se Ele de fato é o meu esteio, não tem por que eu temer. E eu não vou temer nem a morte, porque Ele diz que mesmo que se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu viverei com Ele. É por isso que Paulo não temia a morte. É por isso que os primeiros cristãos cantavam enquanto estavam sendo martirizados. Por que esses primeiros crentes não tinham medo? Porque eles tinham como fundamento de proteção o Deus Todo-Poderoso. Portanto, o medo, nós vamos trabalhar isso, vai ficar mais claro isso à medida que a gente avançar aqui, ele é fruto do meu desprezo para com Deus. Porque se eu confio nesse Deus, não tenho por que eu ter medo. Porque mesmo que deu tudo errado, ainda vai estar certo. Porque nenhum dos propósitos divinos pode ser frustrado. Essa é a visão de Jó, meus irmãos. O que Jó aprende? Depois, lá no Jó 42, o que ele diz? Eu aprendi que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó sabia que, mesmo naquela situação terrível que ele passou, perdeu tudo o que tinha, perdeu todos os filhos numa tacada só. Perder um filho é uma tragédia, agora perder todos numa tacada só, imagina que luta. E a Bíblia diz que ele se coloca diante de Deus, não peca, mas ele se prostra diante do Senhor e tem todo aquele processo de ensinamento, de aprendizado que o livro traz para chegar, olha, Deus tem os seus propósitos em todas as circunstâncias. E Ele é digno de ser louvado em toda e qualquer circunstância. Não preciso temer. É isso que o Salmo 46 vai dizer. Então, o medo é uma consequência aqui do pecado. Tá? E para nossa preservação, eu quero fazer aqui uma distinção. Nem todo medo é ruim. Né? O medo ele tem o seu lado positivo. É justamente esse medinho que a gente tem no coração aí, que ele nos mantém alertas e prudentes. É ele que nos preserva, né? Você vê que esse sentimento, o medo, é um mecanismo de proteção, inclusive para nos manter vivos. Eu entro num lugar, tem um cachorro lá, opa, fiquei com medo. Isso faz com que eu recue, que eu procure uma proteção, que eu suba numa árvore, ou que eu saia correndo, gritando, não sei. Mas é uma fonte. Agora, não estou falando desse medo, dessa reação normal, natural. Né? Quando você era criança, o pai mandava você ir lá fechar o portão. Né? Eu sou de uma época que não tinha portão automático. Era tudo no cadeado, na corrente cadeado. E, às vezes, 10 horas da noite, o pai lembrava, não trancamos o portão. Vai lá trancar o portão. Tudo, luz na rua, tudo, mas dava um medo terrível, não dava? É um medo de proteção. Não é desse medo que eu estou falando. Estou falando do medo pecaminoso, que é aquele que te impede de viver, que te impede de sair, que te impede de realizar alguma coisa, que é aquilo que a psicologia chama de fobia ou de pânico. Esse medo pode ser tratado. É isso que nós vamos ver hoje pela perspectiva bíblica. Então vamos lá. Existem aí 3 sentidos, pelo menos sentidos básicos aí para a palavra medo, para a gente poder então identificar que tipo de medo realmente eu estou trabalhando. A primeira palavra que pode ser usada como sinônimo de medo é o pavor ou terror. O antônimo é confiança e sensatez. Né? Então, existe um sentido por medo, falando, nossa, eu estou aterrorizado. É medo. E o antônimo disso é que está faltando confiança, está faltando sensatez. Tem gente que tem medo de uma barata, pavor, terror, medo, pânico.
Vê uma barata, meu Deus do céu. Só que aí se vê um cachorro para morder o filho dessa mesma pessoa, o que ela faz? Ela vai lá e bate no cachorro. Mas peraí, você ficou com medo de uma barata e para um momento de proteção do seu filho, você foi lutar com um cachorro? Qual que é a sensatez nesse negócio? Não tem. Então, o medo é o contrário, é a falta de senso. O medo como pavor e terror é falta de senso, falta de fé, falta de confiança. Porque às vezes eu coloco, superestimo uma situação que, se eu for pensar razoavelmente, não tem nem porquê de eu sentir nem aquele friozinho na barriga. O que uma barata vai fazer com você? Vai comer a sua cabeça? Mas ela voou para cima de mim. O que ela ia fazer? Furar o seu peito com aquela anteninha mole dela? Qual que é a verdadeira reação? Que de fato, que dano de fato ela poderia trazer para você? Nenhum. Ou seja, falta senso. É algo que eu preciso trabalhar. Eu falo, peraí, está faltando aqui sensatez. Mesmo que ela voe e bata no meu rosto, o que vai acontecer? Ela vai me nocautear? Não vai. Com um tapa eu resolvo meu problema. Então, esse medo no sentido, né, de pavor, de terror, é antônimo de falta de senso. Tudo bem? Um outro sentido que as pessoas usam a palavra medo é no sentido de covardia. Né? Que é que vai lá, fulano, vai, não vou não, vai lá, lembra? Os moleques ficavam incitando um outro até para brigar, não sei o quê. Nesse sentido, é antônimo de coragem, é falta de coragem, falta de intrepidez. Em algumas situações, é importante você ter medo mesmo. Como eu disse, tem um lado positivo. Em algumas situações, é melhor que você seja o covarde da história. É prudência. Então é o lado positivo do medo. Uma terceira palavra aí, que é usado o medo, também como preocupação. E aqui, mais uma vez, o antônimo, né? É a calma, é a paz, ou de novo, a falta de senso. Porque às vezes eu me preocupo com algo que eu vou, se eu for de um modo sensato pensar sobre aquilo, não tem por que me preocupar. Tem gente preocupada com a Terceira Guerra Mundial. Tem gente que não vive. Não, vou fazer um bunker lá em casa, eu estou guardando comida. Meu amigo, se vier uma bomba nuclear explodir, as garrafas PET de feijão que você está guardando lá no porão da sua casa, não vai sobrar nada. É uma preocupação que não tem uma sensatez num negócio desse. Você está assistindo muito filme apocalíptico, que vai explodir o mundo inteiro, só vai sobrar você, e só vai ter aquele feijão que você guardou lá debaixo do tanque, no escuro lá que você fez lá. É um tipo de preocupação. Eu lembro de uma situação de um senhor, no período que eu tinha loja no Jabuticabal, que toda semana ele ia lá comprar uma lanterna. Para mim é uma maravilha. Eu vou vender quantas lanternas esse cara quiser. Mas aí um dia eu falei, mas o que do senhor? Não, vai vir um meteoro e tem não sei o que do Sol, eletromagnético do Sol, que vai acabar com todo o sistema de internet, de energia, e nós vamos ficar na escuridão 60 dias. E aí eu tenho lanterna aqui, para eu pelo menos não vou ficar no escuro. Olha a preocupação desse cara. Aí você fala assim, não, esse cara não está faltando senso. Irmãos, se vier uma situação que vai dizimar o mundo inteiro, nós vamos estar dentro das promessas de salvação em Cristo Jesus.
Aí eu vou deixar de viver porque agora eu tenho que comprar lanterna. Eu vou deixar de gastar o meu dinheiro naquilo que eu posso gastar, porque não, eu tenho que comprar uma lanterna a mais. Falta senso. Esse tipo de medo é um medo que escraviza. E que, como nós já vimos aqui pelo antônimo, demonstra falta de sensatez. É ser insensato o cara ter esse tipo de preocupação. Ou ter esse tipo de pavor ou de terror que o bom senso não mantém. A palavra do Senhor, inclusive, diz para você não temer nem a morte. Tem crente que se diz crente em Cristo, que crê nas promessas de Cristo, que qualquer dia vai morrer só de tanto medo de morte que tem. Eu conheci uma moça lá de Matão que não passava nem do lado do cemitério. Não passava do lado. Lembra? Amarelo? Por que é isso? Alguém vai te puxar lá para dentro? Qual que é o senso desse medo? Medo do cemitério. Qual que é o senso disso? Você já viu alguém aí sendo arrastado por algum fantasma? Com a alma penada puxando aí pelos pés alguém? Falta senso. É um medo que não precisa ter. E a palavra do Senhor vai dizer, Jesus diz, ó, não temais os que matam o corpo. Nem a morte, nem o seu martírio você precisa temer. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque você está servindo a um Deus todo-poderoso. Então, mesmo que uma tragédia chegue na sua casa, chegue sobre a sua vida, você não precisa temer isso. E viver em função disso é estar escravo desse medo. E a palavra do Senhor diz que Ele nos libertou de toda a escravidão. Mas vamos caminhar aqui mais um pouco. Quando o medo, então, passa dos limites e me impede de realizar algo natural e comum, então nós temos um problema. É aquilo que a psicologia chama agora bonitamente, né, lindamente, de fobia, que vem do termo phobos, medo, no grego. Então você pode dar um nome. E aí tem fobia para tudo coisa, né? Qualquer coisa. Você tem fobia do quê? Eu tenho fobia de cadeira. Sei lá como que chama essa fobia. Cadeirafobia. Se eu vou numa igreja que tem cadeira, eu não suporto. Só vou na igreja que tem banco. Porque banco eu não tenho fobia, só tenho fobia de cadeira. Isso é insensatez, para não falar que você é xarope mesmo. Falta senso. O que a cadeira vai fazer com você? Vai te segurar e falar, daqui você não sai. É isso? Aí você tem fobia de bicho, de inseto, não sei o quê. Que aí você vai trabalhar, até tem fobias que a gente até tolera, mas que na verdade estão revelando algo no coração dessa pessoa. Está revelando uma insensatez, uma falta de confiança. Está revelando um problema, que é consequência de uma prática pecaminosa. Nós tínhamos, Jabuticabal, uma irmã que tinha fobia de pássaro. E eu lá, o que o pássaro vai fazer? A não ser que seja aquele lado dos Andes lá, condor. Se for um trem daquele que tem quase 3 metros de... Né? O que um pássaro vai fazer? Vai bicar minha cabeça. Vai comer seu cérebro agora? Quantos casos você tem? A pessoa estava na praça, um pássaro veio e comeu o cérebro dela. Você conhece algum caso assim? Não tem. É insensatez. Aí eu, membro da igreja, eu vou lá saber que a mulher tem fobia. E lá em casa nós tínhamos uma calopsita. Meu Deus do céu.
Aí fizemos uma reunião lá em casa, convidamos a igreja foi. Todo mundo chegou, a calopsita lá no viveirinho dela lá, ela ficava solta dentro de casa, mas dia estava no viveiro. Chegou essa irmã, na hora que ela viu a calopsita, era como se ela tivesse visto Lúcifer, Satanás, em pessoa, com tridente, rabo vermelho e tudo. Ela já se jogou pro chão, começou a gritar e não sei o quê, e o marido não sabia o que fazia, procurando a porta, entrou no lugar errado. Foi um transtorno. Porque ela tinha medo de pássaro. Aí nós brincamos, mas o Espírito Santo desceu como formato de pomba, meu irmão. Como que vai ser esse negócio, né? Não tem jeito. Mas o que revela disso? Revela um problema muito maior. Revela outras questões. Não é só o medo de pássaro. Você ter receio, né? É uma coisa. Agora, pânico, pavor, não. Tem algum problema aí e a gente tem que procurar. Então vamos lá. Esse pavor, terror ou fobia que nos impede de realizarmos algo ou de nos relacionar precisa ser tratado. Tem gente que se isola socialmente, que não se relaciona com as pessoas. Pós-Covid, né? Você tem a fobia agora invisível. Tem gente que usa máscara até hoje. Luva. Vi esses dias. Cara de luva na rua, máscara. O que aconteceu, gente? Tem como você ver o vírus da Covid? Tem? Não. Se a gente tivesse, você vê, tá vindo lá o Covid, ó, né? Mas não dá, cara. Aí o cara não cumprimenta mais ninguém, não visita mais ninguém, não tem vida familiar mais, não recebe ninguém em casa. Justamente porque tem medo de Covid. Tornou a fobia dele. Meu amigo, você vai morrer de alguma coisa. Entenda isso. Que enquanto Jesus não voltar, o meio para ir para o céu é passando pela morte. Não tem como você ir para o céu. A não ser que você seja tão bom igual Enoque. Eu duvido. Porque se você for tão bom como Enoque e anda com Deus, você não vai ter medo de nada, né? Então, mas mesmo que aconteça, eu acredito que você não é igual o Enoque, né? Para ter sido transladado aí, ou Elias. Então, só tem um jeito de você ir para o céu antes de Jesus voltar. Como que você vai para o céu antes de Jesus voltar? Passando pela morte, você vai morrer. Não tem jeito. Ai, pastor, isso não é por não, só pensar nisso. Ai, meu Deus. Demonstra que você está com uma insensatez. Você tem um problema de confiança no Deus que já te salvou. E isso precisa ser tratado. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Lembre-se que as crises, crise de fobia, de pânico, as crises podem ser tratadas com medicamentos indicados por profissionais médicos. Mas como nós vimos aqui, eu coloquei num dos estudos lá, o próprio médico psiquiatra falando, não existe remédio farmacológico para o medo. Não existe remédio para que mais? Para depressão, para ansiedade. Não existe. Os remédios que eles te dão é para tratar a crise. Você surtou. Aí te dá um remedinho para você ficar grog lá, tal, e aí voltando aos poucos, para chegar, nossa, que insensatez, fiquei com medo de uma borboleta. Então, os remédios eles vão tratar crise. Mas aí eu estou lá com síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É um nome bonito para tratar do quê? Do medo. Existe remédio para síndrome do pânico? Não, não existe remédio. Existe o remédio para tratar
a crise. É como o médico mesmo falou lá no vídeo que eu pus lá, se você continuar tomando um remédio que é para crise, para te tirar da crise, o que vai fazer com a sua cabeça? Nas palavras dele, vai fritar o seu cérebro. Você precisa, de uma maneira sensata, buscar encher o seu coração, a sua mente, de algo que te conduza a vencer o medo. Por que eu tenho medo de borboleta? Porque quando eu estava no jardim da infância, entrou uma borboleta lá e um amiguinho pegou a borboleta e pôs dentro da minha blusa. Aí agora tem medo de borboleta. Tá. Então você já identificou o porquê que você tem medo. Mas o que aconteceu? Você morreu? Que a borboleta foi colocada lá na sua camiseta? Você ficou internado? Ela quebrou sua clavícula? Não aconteceu nada. Então vai trabalhar com a sua cabeça, porque agora não tem problema nenhum. Você vai ter que lutar contra essa situação. Senão você vai ficar cada vez mais escravo. Presbítero Márcio. Sim. Perfeito. Essa ideia, uma das causas, né, como eu disse aqui o exemplo da borboleta, foi uma causa, um trauma. Só que veja, então o medo foi causado por um trauma que eu tive. O medo não foi por uma questão pecaminosa. Mas o permanecer no medo com isso, diante de um Deus que é o criador da borboleta, me coloca numa constituição de rebeldia contra o Senhor. Porque se Deus não é capaz de me proteger do meu medo até de borboleta, meu amigo, então o que você está esperando em relação a Satanás, a todas as questões espirituais da vida? Né? Então é algo que precisa ser tratado. Então nós temos outro tratamento proposto aqui pelas Escrituras. Vamos caminhar então um pouco mais nisso aqui. Como a ansiedade, que já estudamos, o medo e a preocupação excessivos são pecados e podem nos impedir de desfrutar da paz, da alegria e da sensatez que Deus pode nos conceder. Isso nos impede, né, de enxergar. Então, é algo que me afasta de Deus. Quando Deus olha para mim e fala assim, eu sou o teu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Aí eu falo assim, mas quando vem a borboleta, Deus não pode fazer nada por mim. A promessa exclui a borboleta? Ou seja, lá qual a sua fonte de medo? Sim ou não? Não. Então, peraí, o problema não está com a promessa de Deus e nem com a ação de Deus. O problema está na minha falta de entendimento, na minha falta de senso. Não, peraí, se Deus diz para eu não temer nem as questões, fenômenos naturais, a terra se transtorne, os mares se espumejem, os montes se estremeçam. Eu não preciso nem temer quando tem furacão, terremoto, tsunami. Por que eu vou temer aquela situação que para mim é fonte de pânico? Tá alguma coisa errada. Eu preciso confrontar isso dentro de mim. Porque isso vai me aprisionar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Agora, veja. Tem um remédio que você toma, que você não fica com medo de avião, ou que não fica com medo de elevador, não fica com medo de escada rolante? Tem? Não. Agora, tem pessoas que têm, às vezes, ou labirintite, ou a questão de equilíbrio, que, obviamente, o fato de entrar lá, dar aquele desequilíbrio, a pessoa vai evitar. Agora, se é um pano no sentido, não tem nenhum problema, mas eu não posso entrar ali, qual que é o problema? Se for entrar num lugar fechado, você não entra de carro, então, ué.
Ou anda de carro com a porta aberta. Você já olhou para fundo de poço? E quando a gente ia na casinha? Você não ia na casinha? Porque você veio de uma época que era casinha ainda. E se cair no fosso da casinha? Pior ainda. É algo que eu preciso trabalhar com a minha mente, porque não tem sentido. Olha, e eu vim de uma época que eu fazia a minha necessidade na casinha, com o fosso, que eu olhava lá embaixo, só via as rãs lá embaixo, né? Eu falei, meu Deus do céu! E eu comia até a rã que o meu pai pegava dali. E não tinha problema nenhum. Agora, porque eu vi um fosso, não sei dos que, eu vou ficar com medo. Veja, tá faltando alguma coisa. Eu tenho que começar. Gente, isso não bate, não tá certo isso aí. Eu já vivi situação pior. Já tinha fosso pior para eu cair e eu não fiquei com medo. Então, e outra, Deus é o meu refúgio, meu seguro, minha fortaleza em toda situação? É. Agora, se é uma situação por causa do equilíbrio, uma questão física, tarará, tudo bem. Né? Agora, se é uma situação que me impede, tem lugar, igual lá, você tem que subir 5 andares por conta de um medo e outra, pode parar? Pode. Não, mas o cair é muito raro. Parar vai ser mais... E se parar? Oh, que bom que parou. Porque se não tivesse parado, podia cair, né? Então, eu começar a trabalhar com os meus medos. É começar a questionar qual que é a base daquele medo. Argumentar com o meu próprio coração. Argumentar com a minha própria alma. O meu medo, ele faz sentido um negócio desse? Eu já fui em fosso pior e nunca tive medo. Então, eu vou lidar com aquilo. Outra, Deus está comigo sempre? Ele promete estar comigo sempre? Promete. Então tá, eu vou confiar nesse negócio. Vou depositar minha fé. Então, trabalhando com situações. Pensando em possibilidades. Se a gente realmente começar a pensar em todas as questões que é possível acontecer, a gente não sai da cama, irmãos. Não sai da cama. A gente tem que fazer esse exercício com tudo. O medo, ele vai estar aí, é uma consequência natural. Mas da mesma forma que eu tenho que trabalhar comigo para levantar da cama, sem pensar nas dificuldades, né? Eu não vou tomar mais banho porque eu tenho medo de tomar choque. Pronto. Então eu não acendo mais luz. Então, não faço mais nada. Não tomo água gelada. Porque tudo tem energia. Da mesma forma que eu faço isso naturalmente, porque eu não estou preocupado com isso. E quantas pessoas você já conhece? Eu, pelo menos no meu contexto de vida, na estatística, eu tenho muito mais gente que morreu com choque do que de cair do elevador. Do elevador não tem ninguém na minha estatística. Eu não conheço ninguém que morreu porque caiu do elevador. Agora que morreu de choque, eu já conheço um par. Acho que dá mais de 10. Nesses 50 anos da minha vida, pessoas que eu já conheci. E às vezes bestamente, né? A pessoa foi abrir a porta do freezer, morreu. Então, se fosse ver isso, nós temos que ter muito mais medo de outras coisas. Não temos por quê? Porque a gente trabalha com isso, com o risco, faz parte. A Bíblia diz, nós somos entregues à morte toda hora. Então, se eu for ficar com medo dessas coisas, aí eu não vivo. Então, eu preciso desenvolver um mecanismo para me auxiliar a confrontar um medo que eu sei que não tem base para eu ter aquilo. É isso que nós vamos tentar trabalhar aqui. Então, você tem aí alguns textos aí. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Mateus 6. Verso 34.
o contexto é confiar em Deus, né? Começa lá com a ideia dos dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai aborrecer de um e amar o outro, então não pode servir a Deus e Manon, ou as riquezas, e por isso, se você então teme ao Senhor, serve ao Senhor, você não tem por que ficar ansioso quanto ao que comer, o que beber, tudo mais, o que vestir. E aí o verso 34, finalizando essa ideia, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Pastor, mas amanhã, será que amanhã vai ser pior do que hoje? Provavelmente. Salomão diz que os dias bons são poucos e que o dia mau é a maioria. Ai, pastor, e se eu fracassar amanhã? Provavelmente você vai. Porque o número do fracasso é muito maior do que o número do sucesso. Não precisa temer. Não precisa me inquietar com o dia de amanhã. Amanhã vai trazer os problemas de amanhã. Ai, pastor, se chover amanhã, o que nós vamos fazer? Vamos esperar amanhã primeiro. Se chover, nós vamos ver o que nós vamos fazer. E se não chover? Aí nós vamos ver também o que nós vamos fazer. Agora, ficar com medo... Pode falar, mano. Então, algo foi aprendido. É algo que foi aprendido. Se vier a tempestade que estão falando, e sofre. Então veja, aí no caso, aí foi algo que ela aprendeu. Alguém tinha medo, ensinou ela a ter medo da chuva, né? Não entra debaixo da mesa, entra debaixo da cama, não sei o quê, né? Claro. Minha avó fazia a gente acender os raminhos lá que pegou do sábado de, como chama? Domingo de Ramos. Você levava lá o ramo lá, o padre benzia aquele trem, o que ela fazia? Põe debaixo do colchão, secava e fazia uma trancinha, e no dia de tempestade você acendia aquela porcaria lá, porque aí ia resolver. Meu Deus do céu! Aí os netos ficam tudo com medo. Tampava os espelhos, tudo e não sei o que, aquela coisa. Então, quer dizer, você está dentro de um contexto de alguém que é medroso e que está ensinando todo mundo a ser medroso. Então, e a pessoa sofre, dá taquicardia, é isso mesmo. E se vier a tempestade? Pronto. Não, corre o risco de morrer antes de ver a chuva, né? Então veja, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É Deus quem cuida de cada um de nós. Não adianta eu sofrer pelo dia de amanhã, eu ter medo do dia de amanhã, me inquietar com o dia de amanhã, porque amanhã vai ter as lutas? Vai. Amanhã provavelmente vai ser pior do que hoje? Possivelmente. Porque a vida é assim. Cada dia você está mais velho e cada dia você está mais perto do dia da sua morte. Você sabia disso? Claro. Né? O pessoal fala da analogia da vida como uma montanha, né? Nós que estamos aqui, com exceção da Ana Laura aí, da Larissa, né? Que ainda está subindo o morro, ou nós estamos no cume, ou nós já começamos a descer, meu amigo. E tem gente que está quase perto do vale já. Então, a cada dia você está mais perto. Aí você vai, e agora? Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver o hoje, aproveitar. Tem gente que deixa de conviver com as famílias, com as pessoas, de desfrutar das coisas boas da vida por conta do medo. São escravas
e por falta de sensatez na maioria das vezes. Vamos lá ainda, 1 João 4,18. Nós vamos estudar esse texto aqui depois, com mais vagar, porque aqui é um dos textos-chave para vencer o medo, tá? E por incrível que pareça, já vou dar o spoiler aqui, né? Por incrível que pareça, a solução para o medo não é a coragem. Para vencer o medo, veja o que diz o texto aí. 1 João 4,18. No amor não existe o medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o que com o medo? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E um pouquinho antes, veja quem que ele diz que esse amor aqui, que é a fonte desse amor. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e em Deus nele. Então, se eu não tenho sido aperfeiçoado no amor, eu não tenho sido aperfeiçoado em quem? Em Deus. E se eu temo, é porque eu não conheço o amor. Então, se eu vivo atormentado pelo medo, é porque eu não conheço o verdadeiro Deus. Porque se eu conheço o verdadeiro Deus, não tem porquê de eu ter? Pronto. Eis aqui a equação para você lidar com o medo. E a solução, nós vamos ver, é lógico, com muito mais vagar e muito mais argumento, que a solução para o medo é o amor. Pastor, mas como que é isso? Lá na frente nós vamos tratar disso. Mas aqui é isso que a Bíblia diz. Porque o perfeito amor faz o que com medo? Lança fora. Quem está em Deus, que é amor, aperfeiçoado nele, não tem medo. Porque o amor, diz aí, né, o verso, no amor não existe medo, não tem nem a existência dele. Ele não existe, é lançado fora. Então esse aqui é o spoilerzinho aí, mas nós vamos trabalhar. Então como que funciona isso? Mais para frente. Outro texto aí, 1 Timóteo. Tudo bem até aqui, irmãos? É lógico que nós estamos tratando aqui de uma maneira até mais abrupta, né? Porque nós estamos tratando de um contexto de estudo bíblico. Quando você estiver tratando com aconselhamento, você não vai chegar para o cara, não, você é insensato, rapaz. Não, nós estamos trabalhando aqui para você ter uma ideia de qual que é o problema. É lógico que quando nós chegarmos lá na aplicação do aconselhamento bíblico, você vai ter que ter um trato e um tato, né, para lidar com a pessoa que para ela o medo faz todo sentido. Para ela aquilo lá é real, né? E é compreensível. E aí você vai ter que desconstruir e mostrar que não. E que é possível mudar. Tudo bem? Vamos lá então. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Acho que é a segunda, né? Eu acho que eu digitei errado, não. Vamos ver aqui. Vamos ver pelo verso. Isso, é segunda. Obrigado aí. Já arruma aí depois. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja aqui, qual que a covardia aqui, você lembra que era um dos sinônimos para a palavra medo, lembra? Né? A falta de coragem lá, lembra? É uma das possíveis sentidos da palavra medo. E qual que é a solução que Deus deu? Deus não me deu um espírito de covardia, mas o que ele me deu? Poder. Qual que é a palavra que aparece aí? Amor, que é o que João depois vai enfatizar lá. E moderação. O que é moderação? Sensatez. Ter equilíbrio, ter senso, ter moderação. Então Deus tem me dado esse espírito, primeiro, desse poder na ideia da coragem, né, porque é o conflito aqui com o espírito de covardia, de que nele eu posso fazer. Aí entra o texto lá de Josué 1,9,
Eu sou contigo, não temas. Ser forte e corajoso. Não temas. A ideia lá, não tenha temor. Então esse espírito de poder, no sentido de que Deus está comigo, então eu não preciso ficar com medo. De amor, porque aí nós vimos que lá, segundo João, o amor é o que lança fora o medo, o amor é que faz com que o medo não exista. Então a solução bíblica é o amor, nós vamos ver o que significa, e a moderação, a sensatez. Então quando eu estou vivendo em fobias, em medos, em pânicos, em temores que me paralisam, é que na verdade eu estou sem poder, sem amor e sem moderação. E quem que dá tudo isso para nós, segundo o texto? Deus. Por isso aquele que é aperfeiçoado em Deus ou no amor, lança fora o medo. Não existe o medo. Então está faltando eu desenvolver mais essa minha comunhão com Deus, para lidar com esse trato desses temores que às vezes aparecem. Vamos lá, João 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 32 e 33. Nós já citamos, né? Mas vamos lá. Jesus diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Mais um texto aqui que reforça a ideia que Deus não desamparou a Cristo, tá? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Paz em mim. Calma, tranquilidade, sossego. O medo traz tormento, mas a palavra de Cristo me traz paz. No mundo, Jesus vai falar, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, pastor, eu tenho medo porque eu sei que vai ter dificuldade. É lógico que vai ter, o próprio Cristo disse, você vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo, tenha moderação, tenha uma perspectiva diferente. Deus não me abandonou e Deus também não vai te abandonar. Deus está contigo, seja no elevador, seja no avião. E se você morrer, é bom que você já está mais perto do céu, né? A alma vai ter menos milha para subir, né? Já tá, o avião explodiu, pastor, no ar. Olha, está pertinho. Por que eu vou ter medo? Já viu aquelas histórias? O cara tem tanto medo de avião que ele morreu de avião. O avião caiu na casa dele. Tem umas histórias loucas assim? Deus é que sabe de todas as coisas, irmãos. O cara morreu de avião sem nunca ter viajado de avião. Nós não conseguimos, nós somos impotentes, irmãos. Não somos nós que determinamos as coisas. Deus é soberano e Ele promete ser o meu refúgio, minha fortaleza. Quanto mais eu me aperfeiçoo nesse poder que Deus me dá, nesse amor que Deus me dá, nessa moderação ou sensatez que Deus me dá, sabendo que, da mesma forma que o Pai estava com Cristo, que nunca o abandonou, Ele também está comigo, que nas suas palavras eu tenho paz ao invés de tormento, mesmo sabendo que as aflições vêm, eu consigo suportar e trabalhar com os meus temores. Todos nós, né, temos que trabalhar com isso. O medo faz parte da nossa essência. É uma consequência natural do pecado de Adão. Não tem como fugir. Ninguém pode dizer, eu não tenho medo de nada. Não, todo mundo tem. Só que eu tenho que ir trabalhar com ele. Porque senão ele vai me trazer tormento. E Jesus fala, não, se você está firme em mim, eu trago paz. Eu te trago paz. Vamos lá, 1 João, voltar lá para 1 João. Eu pus assim em ordem por causa da sequência que eu quero dar mesmo. Então, 1 João, voltando para lá, capítulo 5. Primeira João 5, versos 4 e 5. Ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então veja, ele coloca aqui o vencer o mundo, irmãos, como um negócio absurdo, né? Imagina você está em guerra contra o mundo todo. E você vence pautado tão somente no fato de ter recebido de Deus a fé. A fé em Cristo Jesus. É justamente esse aqui o ponto que fortalecia os mártires cristãos. Por que os primeiros cristãos morriam cantando, louvando ao Senhor? Porque eles não tinham medo da dor, do sofrimento? É lógico que tinham, todos nós temos. Mas a confiança que eles tinham na promessa de Deus era tamanha que era maior do que a dor do sofrimento, que a dor do martírio podia trazer. Se você focar no martírio, você vai chorar, meu amigo. Agora, se você focar na promessa de Deus que te promete que mesmo no sofrimento vai estar contigo, aí você consegue louvar. Não porque você é xarope, porque você é louco, mas porque você tem um senso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é poderoso. Eu sei quem que vai me dar a vitória, mesmo passando pela morte. Isso permitia os irmãos, os primeiros cristãos, suportar um medo que eu tenho certeza que é maior do que o medo de barata, o medo de avião, o medo disso, o medo daquilo. É muito maior. E eles suportavam isso por quê? Porque tinham a fé. Porque receberam essa fé, essa confiança nas promessas de Deus. E isso os possibilitou lutar contra os medos. Você acha que os nossos irmãos, sendo levados lá para o Coliseu, vendo o leão ser solto lá, você já viu a cabeça do tamanho de um leão? Você já foi a algum zoológico que você ficou perto? Uma roda, num caminhão a cabeça do leão. Só de olhar para aquilo lá, a gente já se estremece. Imagina, você está lá, você sabe que você está na arena, todo mundo se alegrando que você está lá, solta aquele bem de leão. Você acha que não tem medo? Claro que tem medo. Não estou falando que você não vai sentir isso. Mas eles venciam o medo. E mesmo naquela situação, louvavam a Deus. Porque a certeza da vitória em Cristo era maior que o medo. A fé vence o mundo. Porque a convicção que a fé me traz é maior do que a pior tragédia que porventura possa acontecer. Mesmo que a tragédia para mim seja o fato de uma barata voadora entrar na minha casa. Né? Porque para aquele que tem medo de barata voadora, pelo amor de Deus, é pior que um leão no Coliseu. Mas é possível você suportar isso. Porque você sabe que Deus tem as promessas sobre nós. Hebreus capítulo 13, volta aí um pouquinho. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Essa promessa é fantástica, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se Deus diz que ele vai estar comigo, que ele não vai me abandonar, não vai me deixar, meu amigo, Deus é mentiroso agora? Se ele diz que é, então eu tenho que crer nisso. Verso 6. Assim, porque Deus prometeu não me deixar, não me abandonar, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer a barata? Que me poderá fazer o rato? Que me poderá fazer o elevador? Que me poderá fazer o avião? Que me poderá fazer o homem? Deus está comigo. Ele prometeu nunca me deixar, nunca me abandonar. Logo eu posso dizer, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Então veja, eu preciso encher a minha cabeça com essas verdades bíblicas, porque é assim que eu vou conseguir lançar fora o medo.
E isso vai ser algo que vai ser progressivo, é lógico, é uma luta, né, constante. Eu vou enchendo meu coração dessas verdades, para que diante da situação que me aterroriza, eu possa ter argumentos, inclusive mentais, para suportar aquela situação que me gera medo, um medo incontrolável. Vamos voltar lá para João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Mais uma promessa aí, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, o que diz aí? De modo nenhum o lançarei fora. Então nós temos várias e várias promessas que o Senhor estará conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele nos socorre, que Ele é o nosso auxílio, por isso eu não preciso temer. Né? Poderíamos ter citado e lido aqui, já citei, mas lido o Salmo 46, que fala justamente isso. Ele, inclusive, diante das guerras, ele diz: aquietai-vos. Esse texto é importante, abra lá. Salmo 46. Não está aí na nossa relação, mas... aqui são 3 situações, né, que você não deve temer. As situações de fenômenos naturais, terremoto, maremoto, tsunami, seja lá o que for, enchente, chuva, tempestade. As questões políticas, né, nações contra nações, a ideia de reinos se abalam, essa questão da insegurança política, governamental, se é o Lula, se é o Zema, se é o sei lá quem lá, se a bolsa está subindo, se a bolsa está descendo, não precisa temer, Deus está no controle. E a última situação é a situação de conflito, seja de guerra, de tudo. Verso 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo. É Ele que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí o verso 10. Sai desesperado, gritando, porque é isso? Está escrito aí? Não, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí o verso 2, né, se você quiser entender, portanto, justamente porque Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro e tudo mais, o verso 2 diz: portanto, não tenho medo, não temeremos. Ainda que tudo se transtorne, eu vou me aquietar, porque eu sei que o Senhor é Deus. E Ele promete estar comigo, nunca jamais me deixar, nunca jamais me abandonar. Ou, usando o Salmo 121, Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele não pisca, Ele não cochila. Ele guardará a tua alma. Ou seja, eu tenho promessas inúmeras na Bíblia para que eu entenda sobre o poder, o amor e a moderação e lance fora esse medo que muitas vezes é insensato. Não tem o porquê desistir. Guardará a tua saída e tua entrada. Guardará o teu pé de vacilar. Ou seja, é promessas que Ele está comigo, que Ele vai me guardar, que Ele é o guarda de Israel, o protetor dos seus. Né? Então, meu pai mandou fechar lá o portão. Senhor, vamos comigo. Pai. Vai orando, não tem problema. Vai lá, fecha e volta. Vença os seus medos com as promessas que Deus diz que vai estar contigo. Caminhando mais um pouquinho, irmãos. Então, o medo e a preocupação revelam uma vida orientada para o eu. Por que eu tenho medo? Porque eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo da dor, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de perder as coisas. Então, na verdade, revela uma preocupação excessiva comigo mesmo. Ai, mas se eu for e alguém me matar? É preocupação comigo. Ai, e se não matar, ficou pior, eu ficar aleijado? É preocupação comigo. Se é barata trazer uma doença terminal para mim, veja, preocupação comigo.
Então, em última análise, o medo, a preocupação, revela uma vida orientada para o eu. Eu não quero sofrer, eu não quero fracassar, eu não quero passar fome, eu não quero sentir dor. E por aí vai, eu, é tudo eu. Por que você tem medo? Porque se cair aqui, imagina a dor que eu vou sentir. Eu não quero. Ou, imagina que o fracasso. Imagina. Então, sempre eu. Se meu filho morrer, eu não vou suportar a dor. Você está se inquietando com alguma coisa que nem aconteceu. E tudo isso porque você está focando mais em você mesmo do que em glorificar a Deus. O que Jó disse quando os filhos morreram? Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma vida voltada para a glória de Deus. Ele não chegou para Deus e falou assim, Senhor, como que vai ser minha... Quem fez isso foi Caim, o miserável daquele Caim. Depois de matar o irmão, Deus falou, então vou te colocar então um sinal em você. Não me pergunte que sinal é esse, porque a Bíblia não diz. E aí ele fala, coitadinho de mim, vai ser duro demais aguentar esse negócio. Veja, uma vida voltada para... O cara tinha acabado de matar o próprio irmão e está preocupado com ele. O medo revela uma preocupação demasiadamente comigo. Não estou falando daquele medo de proteção lá que eu fiz a distinção no começo. Esse medo demasiado aí que te trava, que é chamado hoje de pânico, chamado de fobia. Tudo bem, irmãos? Então nós temos aí alguns textos, né? Mostrando essa ideia de que a minha alegria, vamos pegar Filipenses aqui, que já citamos esse texto, mas Filipenses, né? Alegrai-vos em quem? No Senhor. Não é na circunstância que está a minha alegria. A minha alegria está em Deus. Pode dar tudo errado. A minha alegria não está no sucesso, não está no que deu certo, ou nas coisas boas da vida. Está indo no Senhor. Se deu tudo errado, o que Abacuque fez? Eu ainda vou louvar o Senhor. Deu tudo errado, não tem produção na oliveira, não tem gado no curral, acabou tudo, dá uma miséria lascada, mas eu louvo o Senhor, porque a minha alegria não está nas circunstâncias. Agora, se pegar fogo na minha casa, eu vou perder tudo. Sua alegria não está na sua casa, sua alegria está no Senhor. Eu tenho medo. Se minha mulher morrer, como que vai ser a minha vida? Vai ser, meu amigo. Você não nasceu grudado com ela. Eu nem grudado com ela. Se ele morrer, meu Deus, eu vou sofrer. Calma. Não inquietais com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E na verdade você está preocupado com o seu eu. É egoísmo. Aprenda a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Então vamos lá. Quando minha vida está corretamente orientada pelas Escrituras, para o propósito para o qual eu fui criado, que é glorificar a Deus e edificar o próximo em toda e qualquer circunstância, em todo lugar e em todo tempo, não há mais tempo para o tormento. O medo é alimentado porque eu fico pensando muito nele. Porque eu fico dando comida para ele. Começa a alimentar o propósito para qual você existe. Começa a gastar o seu tempo e os seus pensamentos para glorificar a Deus e para edificar as pessoas. Você vai ver se você vai ficar com tempo de ter medo. Tem um dos livros aqui, eu acho que foi o Gary Collins, não sei se foi o Gary Collins ou o Jay Adams. Ele conta uma história o seguinte. Um cara tinha medo de ponte. O cara que ele tratou. O cara tinha medo de ponte. Aí se eu passar a ponte... Tem gente que tem medo aqui dos viadutos aqui, né? Da Barroso ali. Se eu, na hora que eu estiver passando e cair... Pode cair. Um dia vai cair, você pode saber. Né? Ainda mais com as faltas de manutenção que existe. Né? É bem... Da 36 caiu, uma família morreu. Não foi? Então, esse cara tinha medo de ponte. Ele não passava por ponte nenhuma. E aí,
conselheiro tratando com o cara, mas por que você... Não, medo de ponte, medo de... Tá. Os filhos foram até uma cidade vizinha e se envolveu lá num acidente lá. Sofreram um acidente. E tiveram que ter tratamento médico. Chegou a notícia pro cara. Ó, seus filhos bateu o carro aqui, assim, tá indo pro hospital tal. O que o cara fez? Montou no carro, passou por 2 pontes. E nem viu. Pontes essas que ele sabia que estava ali, mas que ele não atravessava porque tinha medo. Por que esse cara venceu o medo e atravessou as pontes? Porque os filhos eram mais importantes que as pontes. Quando o seu medo é mais importante na sua vida, você fica escravo dele. Agora, quando você aprende que a sua vida é para glorificar a Deus e para servir os outros, e os outros são mais importantes para você, não tem medo que resista. Porque o amor lança fora o medo. O amor de um pai lançou fora o medo. É isso, é a aplicação lá de 1 João 4. O amor lança fora o medo. Você só desenvolve o seu medo e fica escravo do seu medo porque Deus não é maior que o seu medo. O amor que você tem ao seu medo, que é para te preservar, porque tem gente que gosta de ter medo, que aí fica paparicado também, né? Ai, coitadinho, tem medo de ponte. Ah, então não dá para convidar o fulano para ir na casa do outro, porque tem uma ponte. Então vamos vir aqui na casa dele, tadinho, tem medo de ponte. Aí fica lá o caboclo recebendo tudo carinho, porque ele tem medo de ponte. Mas na hora que confronta algo que ele ama mais, o que acontece com o medo? Some. O foco é aonde está o seu amor. E aí você vai ver que, quanto o seu egoísmo, às vezes o seu amor está no seu medo. Porque se você ama outra pessoa ou a Deus mais do que o seu medo, você vai superar isso aí. Você vai fazer isso tranquilamente. Você passa quantas pontes tiver que passar. Porque você está indo lá socorrer quem você ama mais. Não sei se eu estou sendo claro aqui, irmãos. Mas o medo é fruto do seu egoísmo. Você está colocando ele como seu Deus. E por isso ele te escraviza. Mas se o verdadeiro Senhor, você amar mais a Deus do que qualquer coisa, você vai amar mais a Deus, inclusive, do que o seu próprio medo. Seja ele qual for. Tudo bem? Então vamos lá. Romanos 8, 28, de 37, diz que o amor de Deus para conosco, nada pode superar. Né? Nada pode. Você pega o texto lá e vai dizer nem morte, nem tristeza, nem fome, nem nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus. E esse é o padrão. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nada nos trava, nada nos impede. Né? E aí alguns problemas que o medo produz. O medo procrastina e me faz fugir das responsabilidades. Esse é um grande problema. Quanto mais eu alimento meu medo, mais eu deixo de fazer o que eu devo fazer. E o principal que eu devo fazer é isso aqui, ó. Glorificar a Deus e edificar o próximo. Esse é o pior problema que o medo traz. A procrastinação e a fuga da responsabilidade em glorificar a Deus e edificar o próximo. Se glorificar a Deus e edificar o próximo for, de fato, o objetivo da minha existência, da minha vida, o meu senso de amor para com Deus e de responsabilidade de cuidar do próximo vai lançar fora o medo.
ou fazendo um jogo de palavras, você vai procrastinar o medo. Não, eu não estou tendo tempo de ter medo, pastor. Eu estou tão envolvido em glorificar a Deus e servir os meus irmãos que não dá tempo de eu ter medo da vida. Eu simplesmente estou vivendo. Os outros irmãos, viu, mas você não preocupa, você não tem problema? Eu tenho, mas eu não tenho tempo para eles. É aí que é o problema, a questão. Se eu for parar para fazer uma listinha e contar para vocês os meus problemas, vocês vão falar, não, como o pastor consegue? É porque eu não tenho tempo para eles. Eu procrastino meus problemas, não tenho tempo para eles. Porque eu estou envolvido em fazer algo mais precioso, que é o quê? Glorificar a Deus e edificar as pessoas. Não é poucas as vezes que quando você vai para o tratamento com o psicólogo, sabe o que o psicólogo vai mandar você fazer? Hã? Não, isso aí é furada. Mas o que geralmente ele vai falar? Ele vai falar assim, se envolve num trabalho social. Já viu? Essa é a jogada deles. Se envolve num trabalho social. Vai fazer um trabalho voluntário. E muitas vezes dá certo, porque a pessoa tira o foco do medo dela, do problema dela. Começa a ver que tem pessoas com problemas muito piores que o dela. Então, irmãos, nós chegamos aqui numa fase ainda, né, de produção, né? E eu quero terminar hoje citando aí, ficou verde aqui o negócio, né? Eu bati a mão aqui. Osmar. Calma aí. Ô, Juninho. Acho que agora eu enrolei o bigode aqui, hein? Você deve ter perdido aí também, enquanto você coloca de novo, tá? Porque na transmissão ele usa o que está aqui. Então, se saiu aqui, deve ter saído lá na transmissão. Vamos ver se ele volta aqui. Voltou. Então, eu quero terminar aqui, hoje, citando aí o Broger, quando ele diz assim, quando você vive para agradar a si mesmo, as circunstâncias que Deus planeja para ensiná-la a confiar nele e a ser obediente, resultam em tentações que o levam ao medo e à preocupação. O que esse autor está falando? Uma das soluções de você vencer o medo é que você colocar um amor em alguma coisa melhor, no caso é Deus. E quando você quer agradar a si mesmo, você está perdendo a oportunidade de viver em situações até mesmo difíceis, que dá medo em qualquer um, mas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Eu não preciso ter medo de passar pelas situações difíceis da vida, porque Deus, como Deus soberano, tem um propósito em todas as coisas. E se Ele permitiu, na soberania dele, que eu passasse por aquele problema, é porque Ele tem um propósito para mim. Ele tem algo para me ensinar. E aí eu não preciso ter medo disso, porque eu sei que Deus vai direcionar. A única coisa que você tem que temer na vida é Deus. É isso que você tem que temer. Texto de Eclesiastes 12, 13, né? De tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a quem? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O resto você não pode temer mais nada. Mateus 10, 28, não precisa abrir, eu vou citar aqui para você. Mateus capítulo 10, verso 28 vai dizer assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Você pode temer a Deus. É o único que você deve temer. Todas as outras coisas, você tem que fugir disso. Você deve confiar na soberania de Deus,
mesmo quando coisas ruins acontecem. Aí você tem o exemplo de Jó, Salmo 34, 1 Pedro 3, Hebreus 4,13, que vão apontar para que mesmo nas situações adversas, Deus tem um plano, um planejamento para todas as coisas. E, portanto, você não deve temer, mas você tem que aprender com as situações que Deus permite você viver. Porque Deus vai gerar crescimento e amadurecimento. Hoje nós terminamos a introdução. Só para pontuar aí várias questões relacionadas a esse sentimento chamado medo. Já demos aqui alguns spoilerzinhos, né? Sobre as soluções bíblicas. E na semana que vem, se Deus permitir, aí nós vamos entrar no que de fato a Bíblia diz, e aí usar aqueles 4 elementos, aí aplicando como se fosse um aconselhamento, como que nós vamos agir com as pessoas que vêm com pânico, com fobias, com temores e medos, né, assustadores, como que nós podemos ajudar essas pessoas dentro de uma visão bíblica. Tudo bem?